Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente que nós devemos ter fé, né, para que sejamos salvos. Estas palavras podem sintetizar nossa contemplação do Evangelho de hoje. Confiantes e certos de que Jesus está sempre presente entre nós e em nós, que nós possamos, né, refletir, né, essa liturgia e participar da celebração. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a 7, depois o versículo 10 a 17. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a 7, depois o versículo 10 a 17. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar uma de suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno da morte é o homem que fez isso. Que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. Então essa primeira leitura mostra pra gente, né, a continuação da primeira leitura de ontem, né? A gente viu, né, que Davi, ele cometeu um adultério e um suicídio. Aliás, um homicídio, desculpa. Ele cometeu um adultério e um homicídio, né? Ele ficou com a mulher de Urias, né? E depois acabou, né, matando também e acabou também matando a Urias. E aí, né, Deus, né, através de Natã, através do profeta Natã, repreendeu a Davi por isso, né? Então, e aí Davi reconheceu realmente, né, que tinha cometido pecado, né, e Deus, né, o perdoou, né? Ele disse assim, né? Ele falou assim para Davi, né? O Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá.
Então, que a gente possa realmente refletir, através dessa primeira leitura de hoje, que a gente deve sempre fazer a vontade de Deus. Nós nunca devemos desobedecê-lo. Nós sempre devemos fazer a vontade dele. Nós sempre devemos fazer o que é bom para Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal, e vendo, e subiam de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele já estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, a barca sempre foi interpretada, como o símbolo da comunidade cristã, a igreja. Então, no Evangelho hoje, a comunidade se sente amedrontada e assustada diante do furor das águas do mar. Ela sente-se abandonada e parece não haver ninguém para salvá-la. Então, aquele que poderá socorrê-la, Jesus, dorme durante a tempestade. Talvez seja esse o sentimento de muitos cristãos no tempo e no lugar onde Marcos escreve, e dos cristãos em todos os tempos e lugares. No entanto, quando pedem por seu socorro, Jesus acalma a tempestade, salvando a todos. Mas Jesus repreende-os pela falta de fé. Então, Marcos ensina que Jesus está sempre presente, demonstrando o seu poder em favor dos discípulos, da comunidade cristã e de todos os seres humanos. O sono de Jesus aqui no Evangelho não é sintoma de cansaço, mas expressão do seu confiante descanso em Deus. Percebe-se o grande contraste entre a atitude de Jesus e a dos discípulos, que a gente viu aqui. Jesus desperta não pelo barulho da tempestade, mas pelos gritos de terror dos discípulos. Jesus acalma a tempestade. Aqui ele fala: silêncio, cala-te. Depois volta-se para os discípulos e aí ele pergunta para eles: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É como se ele estivesse dizendo para eles: porque vocês não viram tudo o que eu realizei até hoje diante dos seus olhos? Não acreditam ainda? Eu estou sempre com vocês. Não precisam ter medo de nada. E a comunidade na barca admirada pergunta-se: quem é este que até o mar e o vento obedecem? Não sabem o que dizer e se questionam. Então, apesar de já terem convivido com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos e visto as suas obras poderosas, eles não sabem de fato quem é Jesus. Quem é este? Então, com esta indagação, a comunidade de Marcos e nós atualmente continuamos lendo e refletindo o seu evangelho para que quando terminemos a leitura meditativa, a leitura meditativa, possamos saber quem é Jesus, que a gente possa realmente saber quem é Jesus, Que Jesus é o Messias, Filho de Deus, cheio de poder, que nunca abandona seus amigos, seu povo e sua comunidade. Então, que nós possamos dizer isso a todos, tá certo? Ele é o Messias, o Filho de Deus, cheio de poder, que está sempre conosco, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.